Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 24 de março de 2025. Começando mais uma semana de estudos aqui, pessoal. Começando aqui com o nosso gráfico semanal. O que a gente pode observar que a gente vinha falando um pouquinho desse semanal na semana passada, ó. A gente chamava atenção para a questão do rompimento, tá? O semanal, ó, ele deixa um pouco de falha na parte superior aqui. Ele fechou acima da região de rompimento, isso é bom. Porém, ele deixa um sinal de alerta pelo fato de deixar aqui um pouquinho de sombra superior. Então, vamos ver como ele vai se comportar esta semana para que a gente consiga entender que tipo de movimento que ele pode nos entregar nessa nova semana aqui, tá? Ó. Então, a gente só relembrando que ainda tem alvo ali para aquela região de 136.600, 136.500 ali aproximadamente. Então, vamos lembrar que ali tem uma região de alvo do semanal. E vamos ver se ele consegue dar continuidade, tá? Agora a gente vai baixar para o tempo gráfico diário para a gente entender, ó, o diário está muito bonito, tá, pessoal? Muito bonito. Ele fez um movimento de candles ascendentes. 2 dias aí que ele ficou um pouquinho mais de lado, ou seja, ele entregou um candle 54 aqui, um dojizinho, né, com bastante indecisão. Na sexta-feira quis entregar um movimento mais de continuidade, fazendo até um ponto de retorno aqui no diário para baixo, porém ele não conseguiu evoluir, né? Na verdade, ele acaba que fica preso aqui nessa região mesmo, né? Então, para o diário que eu estou vendo, aí a gente tem duas possibilidades, tá? Perdão, duas possibilidades aqui, ó. Ou ele vai dar continuidade nessa correção, então, de repente, continuar cedendo um pouquinho mais aqui até chegar nessa região de médias aqui, de repente, do diário, que se a gente fizesse uma retração oposta aqui, ó, pegando essa perna, vou pegar desde aqui, ó, daria aproximadamente na região dos 38, considerando só o candle 49 ali, não muda muita coisa, tá? Então, possivelmente, querendo buscar médias, região de médias tanto de 9 ou de 17 períodos, a fim de fazer uma correção, tá? Não necessariamente que ele queira fazer isso, tá, pessoal? Mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que eu vejo é de, na verdade, ele querer parar por aí mesmo e já tentar vir chegar próximo do topo anterior aqui para ficar mais com uma cara de rompimento para amanhã, né? E aí, ó, ele vem construir esses movimentos ascendentes aqui para poder chegar naquele alvo que a gente falou, né? Aí chegando no alvo do semanal, a gente pode ter alguma coisa diferente aqui, tá ok, pessoal? Isso aqui é o que eu estou vendo para o diário hoje, essas possibilidades. No 60, possivelmente a gente vai conseguir enxergar algumas coisas a mais, tá ok? Vamos lá. No 60, então o que o 60 mostra para a gente? O 60 vinha num movimento muito forte ascendente, fazendo pivôs para cima, ó. Então ele fazia um movimento, descansava até na média, fazia outro movimento de impulsão, descansava na média.
Outro movimento de impulsão descansava nas médias. E aí chegou o momento que ele grudou nessas médias de 9 períodos. Até que na quinta-feira foi o dia daquela primeira correção. Ele chegou na média de 17 e ele basicamente grudou ali e ficou, né, ó. Eu vou dar uma ampliada aqui para vocês observarem, ó, que de fato ele chega ali, ó, e meio que consolida nessa região aqui, ó. Se a gente fechar um pouco mais aqui esse retângulo, ó, a gente vai ver que de fato ele está preso aqui nessa região aqui, ó, né? Não consegue sair dessa região. Agora o que me chama a atenção é que se de repente, ó, ele já deu 1, 2, 3, 4, 5, vários toques na base, né? 6 toques nessa base. Então, de repente, se ele perde esse fundinho aqui, aí de fato ele pode querer fazer uma correção um pouquinho mais aguda, um pouquinho mais forte, né? Ó, pegando aqui até o fundo, o que vai chamar a atenção é a região que ele se encontra, né? Ó, ele chegou a tocar o 61.8 desta retração, dessa perna aqui, e também tá ali rondando essa região do 50%, chegou a bater no 38.2 aqui, tá preso meio que nessa região. Então, acredito eu que o lado que ele escolher aqui é o lado que ele deve dar continuidade, ou seja, ou ele tem que vir para cima dessa região para poder buscar topo e depois fazer um movimento ascendente para conseguir dar continuidade, ou ele tem que de fato romper para baixo para depois aí sim se estruturar e começar a fazer movimentos, né, descendentes e vir testar esse fundinho aqui da 1. E aí também seria um bom lugar para parada, né, aqui nessa região da média de 72 períodos dos 60 minutos, tá? Então agora para a gente poder fechar o estudo, vamos para o 15 minutos. E no 15, ó, a gente vai tentar observar que se a gente tem alguma coisa de diferente em relação ao que a gente apontou agora no 60. O 15 a gente consegue observar também um movimento mais lateral, né? Mas se a gente conseguir fazer algumas observações, a gente vai ver primeiro que teve, pegando esse primeiro fundo aqui, ó, teve essa retração oposta que ele respeitou, tá? Vou fazer ao contrário para ficar mais fácil da gente visualizar. Do fundo para o topo. Então ele bateu bem no 61.8, deu venda. Depois deu outra parada aqui na região de 50%. E aí começou a ficar meio bagunceiro, né? Ó. Aí a gente teve uns movimentos descendentes. Aqui ele deu uma pernada para cima, segurou, né? E aqui ele está tentando se reestruturar para ir para cima, né? Mas ele está bem enrolado também aqui nessa região, bem enrolado, né? Então aqui, ó, de repente um ponto de parada para que ele comece a tentar desenvolver movimentos ascendentes. Porém aqui é uma faca de dois gumes, né, pessoal? Porque ele pode também simplesmente vir forçar esse fundo, segurar por aqui e depois vir rompendo e dando continuidade. Então a gente tem um cenário um pouquinho mais lateral no 15 minutos também. Então eu entendo que para ele se definir ele vai ter que romper esse topinho aqui ou esse fundinho aqui. E aí a partir do momento que ele romper uma dessas extremidades, ele deve assumir tendência e dar continuidade. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazendo aquele disclaimer, não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.